Hello, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou explicar sobre a diferença de duas palavras que confundem bastante gente. As palavras são that e which. Quando devo usar qual? E note que estou me referindo ao significado delas de que, ok? Que, tá bom? Por quê? Porque tanto that quanto which tem vários significados, sendo que um deles é o que, tá bom? E aí, nesse vídeo eu vou falar de quando se deve usar that e quando se deve usar o which para falar que em inglês, tá? Então, primeiro, a gente fala que, a gente usa uma frase construindo a frase incluindo o que para introduzir uma informação, certo? Então, por exemplo, se eu falar a impressora que está no segundo andar está quebrada, eu uso esse que está no segundo andar, para introduzir uma informação adicional, certo? E aí, no inglês, a diferença entre o uso do that e do which é que, primeiro, eu uso o that se a informação que eu for introduzir for uma informação muito importante, tá? Que se eu retirar, eu perco o significado importante da frase, tá? E se for uma informação só acessória, complementar, que se eu remover, eu não afetarei o significado da minha frase, o entendimento dela, aí eu uso o which, ok? Então lembre-se, that, informação essencial, que se eu remover, eu perco algum conteúdo, algum contexto da minha frase, e o which, informação não essencial, pode ser removida, ok? Vou exemplificar aqui com algumas frases para você entender melhor, tá bom? Então, olha só a primeira frase. The office, that is in São Paulo, will be renovated. E a segunda, the office, which is in São Paulo, will be renovated. E note também que aqui o which geralmente ele está entre vírgulas, ok? Por quê? Porque até isso demonstra que ele pode ser removido sem prejudicar o significado da frase. É só uma explicação adicional, tá bom? Mas vindo aqui, olhando aqui essa frase, então a primeira frase: o escritório que está em São Paulo será renovado, ok? Então qual que é a diferença dessas duas frases? No entendimento, a pessoa que ouvir isso, ela vai, a primeira frase com o that, ela vai entender que, por exemplo, o seu escritório, a sua empresa tem 5 escritórios, um em São Paulo, um no Rio, um em BH, outro em Porto Alegre e outro em Salvador, tá? Então, qual deles será renovado? É o de São Paulo, tá? Então, essa informação é crucial, porque se eu remover that is em São Paulo, se eu falar simplesmente the office will be renovated, a pessoa não vai saber qual, porque você tem 5 escritórios, ok? Então, o primeiro, o that, ele introduz uma informação essencial para o entendimento completo da sua frase, tá? Já o segundo, the office, which is in São Paulo, will be renovated. Nesse caso, nesse contexto, a pessoa que está falando trabalha no escritório que só tem numa empresa que só tem um escritório. E esse escritório fica em São Paulo. Então, essa informação é uma informação complementar que não prejudica o entendimento se for removida. Porque se eu falar simplesmente, nesse segundo caso, the office will be renovated, a pessoa vai entender, porque você só tem um escritório. Você não tem 5 escritórios nesse contexto, ok? Então, escolha bem as frases que você vai usar. Então, escolha bem se você vai usar o that e o which, dependendo de todo o contexto que você está falando, tá bom? Mais um exemplo aqui. Então, temos the printer that is on the second floor is broken. E o outro, the printer which is on the second floor is broken. Então, nesse caso, eu tenho a impressora que está no segundo andar está quebrada, tá? Aí, de novo, na primeira frase, implica que, por exemplo, a pessoa que está falando trabalha num escritório que tenha, vamos supor que tenha 5 andares, cada andar tem uma impressora e a que está no segundo andar está quebrada, mas a que está no terceiro, quarto, no quinto andar e no primeiro andar estão funcionando bem. É aquela específica do segundo andar que está quebrada. Por isso que nesse caso eu uso o that,
tá? Já na segunda frase, eu usaria essa segunda frase se, por exemplo, no escritório só tiver uma impressora. Ok? Então, o escritório tem 5 andares, mas só tem uma impressora e que fica no segundo andar. Então, essa informação, which is on the second floor, é uma informação adicional, complementar, que se eu remover, não prejudica o entendimento. Por quê? Porque eu só tenho uma impressora, tá? Então, a impressora está quebrada. Então, o fato dela estar no segundo andar é só uma informação adicional. Se eu remover, não prejudica o entendimento, porque a pessoa não vai falar assim, mas qual que está quebrada? É a do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto andar? Nesse caso, quando eu uso o which, eu só tenho uma impressora, então se eu remover, não prejudica o entendimento. Enquanto que no primeiro caso, quando eu uso that, é um caso que eu usaria quando eu tenho mais de uma impressora, ok? E eu quero falar que justamente aquela do segundo andar está quebrada, tá? Mais um exemplo aqui. Então, tenho aqui. The meeting room that has a big TV is broken. E a outra. The meeting room, which has a big TV, is broken. Então, no primeiro caso, quando eu uso that, implica-se também que nesse escritório eu tenho várias salas de reunião, tá? Vamos supor que eu tenho 5 salas de reunião, sendo que uma delas tem uma grande TV e as outras não tem, por exemplo, tá? Então, eu estou me referindo àquela sala de reunião específica que tem uma grande tela de TV, está ocupada, as outras não, pode usar as outras, ok? Enquanto na segunda frase, implica-se que naquele escritório só tem uma sala de reunião, ok? E aí a informação que tem uma TV grande é uma informação complementar. Às vezes você pode até ver as pessoas falando which, by the way, has a big TV, ok? E o by the way é aliás. Então, que aliás tem uma grande TV, é muito legal, você precisa olhar, ok? Então, nesse caso aqui, eu só tenho uma sala de reunião no escritório. E, aliás, tem uma TV grande, é super legal, acabamos de comprar, mega moderna, ok? Então, é uma informação complementar adicional, que se eu remover, eu não prejudico o contexto inteiro, o entendimento da frase, alright? Então, lembre-se principalmente, tá? O that introduz uma informação relevante, tá? Importante para o entendimento completo da frase, que se remover, eu prejudico algum entendimento daquela frase. E o which introduz informação adicional complementar, que se for removido, eu não prejudico o entendimento da frase. Tanto que, geralmente, quando eu uso o which, eu uso entre vírgulas o conteúdo que ele traz, tá? Então, a informação que ele traz, eu coloco entre vírgulas, porque mostrando que se remover, não prejudica o entendimento da frase, alright? É isso aí, então. Espero que você tenha gostado e entendido. E lembre-se de praticar, tá bom? Então, tente escrever frases diferentes usando o that e usando o which, dependendo do contexto, de todo o background em que ela se insere, tá bom? É isso aí, então. Thank you very much. Bye bye!